Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Célia aqui do Espaço Passarinhar e essa é uma daquelas nossas conversas, mais uma daquelas nossas conversas, não é? Nós vamos falar um pouquinho então hoje sobre a psicopedagogia, o que faz um psicopedagogo. Também nós vamos falar um pouquinho sobre o transtorno. Hoje nós vamos falar especificamente, assim, bem sem nos aprofundarmos muito, mas nós vamos falar sobre TDAH e vamos falar também sobre dislexia, com algumas dicas para os pais. Muito importante nós conhecermos, desmistificarmos o papel do psicopedagogo, né, no processo todo da educação. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, não é? A humanidade inteira está vivenciando um momento delicado da sua história, não é? A pandemia revelou algumas coisas também que já existiam, né? Mas nós, enfim, ela trouxe à tona agora, trouxe à superfície as coisas, enfim, há algumas mazelas, algumas coisas que já existiam, não é? Socialmente também, e em todos os setores da sociedade. E a educação também veio com essa força, assim. Hoje os pais têm mais, assim, estão mais com os filhos, né? Nós, enquanto professores, também percebemos que os pais estão mais presentes, estão vendo talvez a necessidade do filho, né? E esperamos também que tudo isso, apesar de tudo, né, de toda essa dor, de tudo que vivenciamos, né, das perdas, dos lutos, de tudo, que nós saibamos também reconhecer que nós precisamos melhorar em alguns aspectos, né? É importante isso, nós melhorarmos a nossa relação com o outro, né? E também com o outro, com o universo, com tudo que aí está. Então eu sinto que os pais estão assim mais próximos, estão vendo também um pouco mais as dificuldades dos filhos, né? Tantas vezes na escola, às vezes nós chamávamos, né, sem culpa. Eu sempre falo que não existe culpados, né? Quando eu falo assim, eu não estou culpabilizando ninguém, nem a escola, nem pais, nada. É que estamos num processo mesmo, né? Então hoje nós percebemos que os pais conseguem perceber, assim, mais de pertinho as dificuldades que os filhos têm também, não é? Alguns apresentam mais dificuldades. E agora, longe da escola, né? Nem todos têm acesso, é uma realidade, nem todos têm acesso aos meios de comunicação, né? A todo esses meios tecnológicos, né? A tecnologia, às vezes até tem o celular e tal, mas infelizmente estamos num país extremamente desigual, não é? Onde não chega para todo mundo tudo, né? E aí também nós podemos verificar as inúmeras dificuldades de muitas crianças estão tendo dificuldades, especialmente nessa fase da vida, que é a primeira infância, que é aqui no ensino fundamental, onde as dificuldades aparecem com mais força, não é? Onde nós podemos intervir aí nesse momento da vida para não levar para a história, para a vida fora, né, para a vida adulta, todas as dificuldades que aparecem e que surgem ali. Então, daí a importância do psicopedagogo, né, desse profissional que poderá ajudar e muito todos os professores, a escola, todos esses processos de ensino e aprendizagem. Então, o que faz um profissional psicopedagogo? Ele estuda os processos de aprendizagem, né? Como se dá, por que está havendo por que não está havendo aprendizagem, né? É como se fosse quase que uma investigação. Por que a aprendizagem não está acontecendo? Por que o conhecimento não está se consolidando neste momento e nesta fase da vida? Então, um psicopedagogo, ele identifica as dificuldades e os transtornos que interferem na assimilação do conteúdo nessa fase da vida, né?
Então, descobrir o porquê. Por que não está acontecendo, por que a aprendizagem não está acontecendo de forma natural, né? Que há um processo natural de aprendizagem, né? Não diria assim normal, anormal, eu diria que é um caminho natural de aprendizagem. Então, se não está acontecendo, aí nós vamos verificar o porquê que isso não está acontecendo. Então, é isso que esse profissional, psicopedagogo faz uma certa investigação por que isso não está acontecendo, faz toda uma avaliação, né? É importante nós falarmos sempre que o médico sempre que vai laudar, o médico sempre que vai diagnosticar, nós não fazemos diagnósticos, né? Mas nós percebemos, até porque a nossa atuação, eu tenho uma atuação em sala de aula, nós conseguimos perceber por que algumas crianças não estão avançando, né? De acordo com aquele processo. Claro que cada uma na sua individualidade, cada uma no seu tempo, não é? Nós não podemos, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: nós não podemos avaliar um peixe pela sua habilidade de subir em árvore, não é? Então, cada pessoa tem o seu processo, o seu momento. Mas algumas dificuldades e transtornos, eles podem ser percebidos nesse momento da vida. E aí, nós podemos intervir, né? Nós podemos também ajudar essa criança, ajudar os pais para que eles possam ir pela vida com todo o aprendizado, com tudo aquilo que pode fluir, né, naturalmente, como o ser humano é capaz de fazer, não é? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E para isso, eu sempre falo, é importante a avaliação de um profissional da área, né? Um neuropsiquiatra, um neuropediatra. É importante que ele avalie, ele que vai chegar a se a criança tem essa dificuldade, essa questão ou não. E às vezes ele traz também algumas comorbidades que é própria desse transtorno, que é a hiperatividade e a desatenção. E o que é que nós, professores, pais, podemos fazer? Então, eu vou trazer aqui uma dica especialmente para os pais. Peça para a criança repetir o que ela entendeu. Peça para ela repetir o que ela entendeu. Não rotule, né? Não estigmatize. Não diga, não compare a criança. Olha, mesmo com os irmãos, eu sempre falo isso. Não compare, cada criança é única. Cada criança tem o seu jeito de aprender, o seu modo de aprender. Então, não rotular, não estigmatizar, não falar sobre a dificuldade da criança para os outros, para outras pessoas, não é? Não interessa, o importante é que a escola saiba, os professores e a sensibilidade acima de tudo prevaleça, não é? Para que a gente não saia por aí rotulando as crianças e a criança traz para a vida. Eu gosto muito, muito de dizer do efeito do afeto na aprendizagem, né? A afetividade sempre, sempre, sempre. Já a dislexia é um transtorno específico de leitura e escrita. Então, nesse transtorno, a criança tem dificuldade em formas, segmentos, né? Aglutinação de palavras. Enfim, a dislexia é um problema também que você pode contornar, né? Você pode ajudar a criança, também trazendo para ela figuras, né? Apresentar figuras, mapas mentais, sempre associar a aprendizagem a uma figura para que a criança possa internalizar aquele conhecimento. Também tem a descalculia. A descalculia são transtornos específicos de matemática. Então, reconhecer e interpretar símbolo. A criança tem dificuldade de reconhecer e interpretar símbolos. Eu conheço uma pessoa
que ele não compreendia a matemática, não compreendia o sinal, né, o sinal de vezes. E aí trouxe isso para a vida. Lá na vida adulta foi perceber que não aprendeu matemática porque não entendia os símbolos. Então, uma dica: materiais concretos, né? Palitos, tampinhas, e que ela tenha experiência de fazer na concretude, né? Na concretude. Então, utilizar muito material concreto, tampinhas, palitos, pedacinhos de pau, né? Alguns pedacinhos de madeira, galinhos, para ajudar a criança a contar e a reconhecer os números. Eu espero poder ajudá-los com essa conversa. Eu espero muito, de verdade. Eu não falei com profundidade sobre cada um desses transtornos, num outro momento nós podemos aprofundar mais. Mas eu queria dizer para vocês, se esse assunto, se isso for interessante para você, compartilhe com algum pai, mãe, professores, escolas. É muito interessante nós nos aprofundarmos sobre esses assuntos, reconhecermos até para atuarmos melhor e para darmos os resultados importantes para que a criança cresça, né? Com sabedoria, com serenidade, reconhecendo que há uma questão, há um problema, mas é que isso não vai impedi-la de crescer. Isso não vai impedi-la de ser um bom profissional. Conheço excelentes, maravilhosos profissionais que têm transtornos, dificuldades, e mesmo assim isso não impediu que eles fossem pela vida fora, tá bom? Pessoal, um grande abraço, tá? Aqui do Espaço Passarinhar. Eu já disse, eu sou a professora Célia, tenho um espaço aqui chamado Passarinhar e me coloco à disposição de vocês. Um grande abraço, meu carinho sempre, sempre.